Olá amigos, tudo bom? Nós estamos de volta aqui na nossa TV da Cidade, Canal 20, com mais uma edição do programa Saúde e Companhia. Espero encontrar você de bem com a vida. Pois é, o bate-papo de hoje vai ser muito bacana, é um tema muito legal e eu recebi algumas mensagens de telespectadores pedindo que nós abordássemos esse tema, acidentes com trauma, principalmente em membros inferiores. Ou seja, joelho, perna, em função do grande número de acidentes de trânsito em Joinville. É impressionante o que nós temos presenciado nos últimos meses, não só em Joinville, como em rodovias estaduais e federais, em vias urbanas, o número de vítimas fatais e vítimas com ferimentos graves, em consequência da imprudência no trânsito. A verdade seja dita, imprudência ou de um lado ou de outro lado, porque o acidente ele ocorre por imprudência. É difícil um acidente ocorrer por prudência, é muito raro. Agora, por imprudência é o que mais acontece. É um corte no dedo, é uma batida com a cabeça que a pessoa não está atenta, é andando com o celular na mão, olhando mensagens na calçada, cai num buraco. É a falta de atenção que gera acidentes, e não são poucos. Um dos motivos maiores, pressa. Aliás, eu já comentei aqui e recebi uma mensagem de uma senhora, disse: Arivan, você tem razão, nós estamos com pressa desde o momento em que nós saímos da cama. Pressa para ir trabalhar, pressa para ir para o shopping, pressa para passear. Nós temos que desacelerar um pouco, porque senão a coisa complica. Quando nós falamos em trânsito, nós falamos de campanhas de prevenção. Parece que as campanhas de prevenção não estão surtindo o efeito desejado. Nós temos no Brasil a Semana do Trânsito. Eu defendo há muitos anos, eu estou aqui nesta emissora há 30 anos praticamente, de que nós temos que fazer campanha diária. Não é uma semana de campanha durante um ano. Não. A campanha de consciência no trânsito tem que ser diária. Ao você sair de casa, ao você chegar no trabalho, no percurso que você faz de casa para o trabalho, para a escola, para a universidade, para onde você for, a atenção tem que ser redobrada na prevenção. O número de veículos cada vez aumenta mais em nossas ruas. As ruas são as mesmas. Você pode notar que em Joinville o trânsito complicadíssimo. Mais bicicleta, mais motocicleta, moto elétrica, que é silenciosa, que é um outro perigo. Eu vejo por aí motos com elétrica que você não escuta, a pessoa não usa buzina, passa por você como se fosse um foguete e não avisa. Está errado. Tem que ter uma legislação para esse tipo também de veículo. Todo veículo tem que ter um alarme sonoro. A bicicleta tem que ter, como o carro tem, a moto tem, o caminhão e o ônibus. E muitos acidentes ocorrem por causa disso, atropelamentos inclusive. Então, o número de veículos aumenta, o faturamento do governo municipal, estadual e federal aumenta, porque vende mais, gera mais arrecadação, mas gera mais emprego, gera, mas em consequência, quando não se tem consciência, gera mais internamento ou internação, mais cirurgia e sequelas desses acidentes. Eu estou me referindo sobre esse tema porque o meu convidado de hoje trabalha numa área em que todo dia, praticamente, ele atende pacientes ou vítima do dia do acidente ou com sequelas de um acidente automobilístico ou acidente de trabalho também. Mas é mais comum acidentes automobilísticos, envolvendo moto, carro, enfim, no trânsito. Eu me refiro ao nosso convidado, Dr. Claudecir Gambetta, médico ortopedista, especializado em joelho, membros inferiores, né, Gambetta? Como vai? Tudo bem? Tudo bem, prazer estar aqui novamente. Pegando um gancho aí, a gente teve um aumento de 15% no acidente de trânsito do 2020 comparado com 2021.
Então, 15% não é pouco, foram quase 3.800 acidentes de trânsito em Joinville, em 2021. Desses 3.800, 1.500 foi carro-moto. Carro-moto. Então, o grande acidente ainda continua e vai, né, disparado o carro-moto pelo volume que a gente tem aqui em Joinville. Não, acho que não só em Joinville, em todas as cidades brasileiras. E esses acidentes, muitas vezes, como você mesmo falou, causa internação, causa sequelas, ficam muitas vezes afastados. São pessoas, na grande maioria, que são na sua faixa etária produtiva, são jovens. Então, afeta a família, afeta a produção, afeta seu bem-estar, né, de trazer o seu alimento para dentro de casa e por vários tempos. Então, isso aí a gente parece que bate sempre na mesma tecla, pô, mas é de novo isso? Mas, de novo, até você não ter um acidentado em casa. A hora que tu tem um acidente em casa, sabe que isso traz um lado psicológico e emocional muito grande. Muito grande, acredito sim. E Gambetta, você trabalha na área de ortopedia de um hospital que é referência em traumas aqui no sul do Brasil, vamos dizer, né? Que se pegar os hospitais que têm especialização em trauma, o Hospital São José está entre os 10 do sul do Brasil. Somar Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, está lá Hospital São José Joinville como um dos 10. Né? É uma referência, inclusive, até para estudantes de medicina fazerem a sua residência médica. Né? O Hospital São José, assim, a grande maioria ele é voltado, obviamente, para o trauma. Né? Ele tem outras áreas de AVC, de neurologia muito bem estabelecidas, mas o trauma é a sua grande maioria. Eu não tenho esses dados, mas assim, dá para se pesquisar, porque assim, algumas das cidades maiores têm 2, 3 hospitais de referências, até mais. Joinville, o hospital referência de toda a região é o São José. Então, olha, pegar aí dá mais de 1 milhão e pouco de pessoas que vêm só para cá. Exatamente, se você fazia um círculo, Joinville, região da Munesc, chega perto de 1 milhão de habitantes. Aí você vê, nesse 1 milhão de habitantes, a quantidade de carro, moto, caminhão, moto elétrica, bicicleta e por aí vai. Tudo acaba... É claro que você não vai mudar o mundo, você não vai zerar o número de acidentes da noite para o dia, mas bater na tecla de que o acidente é produzido por imprudência, isso não tem nem o que discutir, é uma realidade. É a grande maioria, né? Tu conversa com as pessoas que estão lá, é aquele momento que tu achou que poderia passar, aquele momento que você foi né, muitos entregadores de fast foods hoje em dia, então é a pressa para você ganhar muitas vezes mais dinheiro ou chegar num lugar mais rápido, como tu tocou na tecla, é aquele momento de rapidez, de impaciência, né, que todos nós temos, mas tem que saber que isso tem que ter um cuidado muito grande. E esse momento, esse segundo tem um custo caro, né, Gambetta? Caro, bastante caro e muitas vezes com sequelas gravíssimas, né? Então isso aí é perigoso. Ô Gambetta, um exemplo, um motoqueiro, um motoboy, que sofre uma queda de moto, mesmo de capacete, ele tem uma chance muito grande de sofrer uma lesão cerebral. Né? Depende da velocidade que ele está, do impacto que ele sofre, ele pode ter uma lesão cerebral grave, um trauma de tórax e provavelmente um trauma de membro inferior, no caso o joelho ou tíbia. É comum quando um motoqueiro, um mototaxista ou um entregador de alimentos, como é muito comum em Joinville hoje, sofrer um acidente, ele ter lesão ligamentar grave? Sim, é uma boa observação. Muitas vezes, como tu falou, pode ter a concussão cerebral, um trauma, né, de crânio. O tórax é muito importante porque é uma parte bem importante, mas assim, a gente diz que o joelho muitas vezes é o para-choque, né, da moto, né? Então, muitas vezes o acidente vem com a pessoa dando o seu primeiro trauma no joelho e não precisa nem lesionar o ligamento, que é muito importante as lesões ligamentares nos traumas diretos. Mas também muitas vezes tem a fratura de tíbia ou fêmur. O trauma primeiro é no joelho e quebra o fêmur. Ou o trauma primeiro é no joelho e a carga transmitida é no quadril e quebra o quadril. Então,
Obviamente, nós temos que examinar esses acidentados como um todo, né? Mas o acidente provoca lesão ligamentar no joelho, que causa muita incapacidade. Muitas vezes não é uma cirurgia de emergência, mas ele fica com uma sequela depois. E fora, obviamente, a fratura de fêmur, fratura de quadril, que vem indiretamente relacionada ao trauma no joelho. Então, é bem importante esses traumas de membros inferiores pela incapacidade que causa, né? Agora você falou, Gambetta, de cirurgia de emergência. Quando ocorre um acidente com um ciclista, um motoqueiro, ele cai, sofre um trauma complicado no joelho, vai para o hospital, não é uma urgência, mas é um trauma. O médico avalia e tal. Essa cirurgia é feita de imediato, e quando é que é indicado a cirurgia de imediato? Que ele não vai para uma fila, que ele já vai para a cirurgia. Certo. Então, assim, a gente tem algumas fraturas que... Eu não estou falando, obviamente, das fraturas expostas. Então, certo. A fratura exposta é quando tem um osso que ele tem quebrado, obviamente, com comunicação com o meio externo. Então, ele tem aquela corte na perna e que o osso está quebrado e tem comunicação com o meio externo. Então, nesse caso, a gente diz fratura exposta. Nesse caso, o índice de infecção e de algumas complicações são maiores. Então, esse paciente, quando tem fratura exposta, na grande maioria, 99% das vezes, é operado no mesmo momento. Ou estabilizado com fixadores externos, ou já feita a cirurgia definitiva. Fora isso, não é fratura exposta. Então, uma fratura de punho ou uma fratura de quadril, esse paciente, então, ele é internado, na grande maioria das vezes, e espera essa cirurgia de acordo com a demanda, né? Muitas vezes é marcado durante a semana, com um especialista na área, né? Então, ele é internado de acordo com a sua emergência. Digamos assim, a gente tem um grande... chamar atenção, muitas vezes, fraturas de quadril nos vozinhos, nas vozinhas, que muitas vezes têm comorbidades, uma diabetes, uma pressão alta. Então, esse paciente, ele é internado, fugindo um pouquinho do acidente, ele é internado, mas ele tem que operar muitas vezes 2, 3 dias depois, porque se ele espera muito, ele descompensa, e aí vem uma pneumonia, vem uma coisa. Então, esses pacientes de mais idade, que é bem grave, eles têm que ser priorizados, muitas vezes, em detrimento de um jovem que quebrou o punho. Mas isso a gente maneja bem no hospital pela urgência, né, de cada paciente, de cada caso. Então, tem as cirurgias de emergência, de urgência, e tem as cirurgias de que a gente vai, que é uma urgência, na verdade, mas que vai colocando durante os dias. Agora, Gambetta, quando a pessoa sofre uma lesão grave, como você falou, de uma fratura exposta em que o osso quebra e rompe a carne, a pele, né? Fica aquela ponta para fora. Eu já vi, inclusive, um motoqueiro sofreu uma lesão dessa, e eu estava passando pelo local e observei que chegou a furar a calça. A perna, o osso rompeu a calça, da força do impacto. As pessoas que presenciam um acidente, ou que nunca passaram por um acidente, eles não têm noção de como é a chegada a um hospital, de como é o procedimento primário que se realiza num paciente com uma lesão grave de uma tíbia quebrada. Quanto tempo, em média, leva um médico cirurgião como você, que trabalha no hospital, para limpar esse local, para poder prepará-lo para uma cirurgia? Porque as pessoas acham que chegou, já manda para a sala de cirurgia, está resolvida a situação. Como é que é esse processo, Gambetta? Quando o politrauma chega no hospital, então ele é visto como um todo, né? Na verdade, ele é visto pelo cirurgião geral, pelo bucomaxilo, se tiver trauma de face, pelo neurologista, se tiver trauma de crânio, e pelo ortopedista. Então, essa equipe conjunta que tem no hospital, ela é decidida pelos médicos juntos no plantão, em que não tem nada de parte neurológica, não tem nada de parte da cirurgia geral, como trauma abdominal ou tórax. Vai eliminando. E vai eliminando os riscos de vida. A gente tem um protocolo, né, que segue para a gravidade desses pacientes. Vias aéreas, trauma. Então, vamos lá, não tem nada de trauma, a gente ficou com a ortopedia. Então, só a fratura exposta de tíbia. Esse paciente vai ser levado para o centro cirúrgico depois de feito toda essa avaliação. Então, muitas vezes demora 2, 3 horas para fazer toda essa avaliação, ou até menos, dependendo do dia. No centro cirúrgico, a gente tem também, o primeiro, após a anestesia, a lavagem abundante com soro fisiológico, degermante, muitas vezes. Então, isso aí, mais de 10 litros de soro são lavados para uma perna. 10 litros? 10 litros de soro. Nossa, é soro, hein? É bastante soro fisiológico. E após isso, é feita a cirurgia. Ou
definitiva, né, com placa e parafuso, ou haste, ou com fixador externo, com aqueles ferros para fora, só para estabilizar o paciente. A gente chama aquilo de churrasqueira, né? Isso. Aqueles ferros que ficam na perna das pessoas. Então, muitas vezes, tu bota esses ferros só para estabilizar o paciente, ele não ter dor, e esperar depois de 3, 4, 5 dias a cirurgia definitiva, que daí são placas especiais, alguns materiais que a gente não tem na hora. Em média, demora quanto tempo para fazer a limpeza? 1 hora, meia hora, Gambetta? Por aí, uns 40 minutos. Só para limpeza? Só para limpeza. Depois tem toda a cirurgia, então esse paciente fica 2, 3 horas na sala cirúrgica. Quando ocorre a lesão, o trauma com o osso quebrado, essa pessoa vai ter sequela pro resto da vida, Gambetta? O que acontece? Eu até brinco que eu estou fazendo trauma há 18, 19 anos. 19 anos? 19 é anos. Bastante tempo. Então, assim, o que acontece? A gente briga, na nossa época a gente brigava por um dedinho machucado e achava que era grave. Hoje em dia não, a gente pega a coisa bem grave, na verdade, muitas vezes com fraturas expostas que a gente perde fragmentos de osso no trauma, então esses ossos que a gente tem perda de fragmento, muitas vezes não é colocado de volta, ele é descartado, não tem como colocar porque ele é muito contaminado, então muitas vezes a gente tem cirurgias reparadoras, que muitas vezes tem que fazer alongamento de osso da perna, ou muitas vezes quando você tem uma fratura com perda de músculo bem grave, muitas vezes ele perde a rigidez de articulação de tornozelo ou joelho. Muitas vezes, se ele tem uma fratura articular, que é dentro da articulação, se torna um pouquinho mais grave, porque muitas vezes ele pode ficar com sequela de rigidez. Então, ele tem todo um protocolo. E a maioria dos acidentes hoje em dia, pelo número de motos, pelo número de motos mais potentes e carros mais potentes, eles são mais graves. Então, eu brinco, na nossa época, 10, 15 anos atrás, eram uns traumas menores, de menos gravidade. Hoje em dia a gente pega a grande maioria dos acidentes com traumas com sequelas bem graves. Ou seja, a potência dos motores aumentou, mas a nossa resistência é a mesma. É a mesma. O ligamento do joelho, do tornozelo, do quadril, não teve mais proteção. Não. É a mesma de como sempre foi. Isso aí. E os carros e motos cada vez mais andando com mais velocidade. Consequentemente, a consequência... E a gente também tem não esquecendo das vias mais rápidas, né? Exato. Então a gente briga bastante por duplicar, por fazer isso. Ótimo, excelente. Eu acho que tem que prever a demanda, senão a gente pode, né? Nosso círculo de correr de carro demora muito, mas essas vias rápidas, elas são com acidentes mais graves, né? A velocidade é maior. Exato. É um convite a tu acelerar. A acelerar mais. E a pessoa, na hora de que está acelerando, ele não tem aquela consciência de que ele pode ser acidentado. E a consequência pode ser complicada, né, Gambetta? Nós estamos conversando com Claudeci Gambetta, médico ortopedista especializado em joelho. Quando a pessoa sofre uma lesão ligamentar, nós temos no nosso corpo vários ligamentos, desde o dedo mindinho, dos membros superiores das mãos, são 10 dedos, como dos pés, punho, cotovelo, ombro, e vai até lá no dedo mindinho do pé. São vários ligamentos. A região do joelho é uma região super delicada. Nós temos ligamentos que são fundamentais para o equilíbrio do corpo, né, Gambetta? E quando nós sofremos lesões nessas regiões, quem já sofreu sabe do que eu estou falando. Não é fácil recuperar. Tem que ter determinação, tem que ter muita garra para poder ter, se não 100% de recuperação, mas 70%, 80%, às vezes até menos. Lesão ligamentar é o tema do próximo bloco após o intervalo comercial. Nós já voltamos. Muito bem, estamos de volta com o programa Saúde e Companhia, conversando hoje com o Dr. Claudecir Gambetta, médico ortopedista especializado em joelho. Dr. Claudecir Gambetta faz parte do corpo clínico e cirúrgico do Hospital São José e também do IOT, Instituto de Ortopedia aqui de Joinville. Se você quiser sugestionar um tema para o nosso programa, nós temos nosso endereço eletrônico, o José vai colocar na telinha aí, o nosso WhatsApp e o nosso e-mail. Você pode mandar a sua sugestão e nós vamos procurar atender a sua solicitação, ok? Participe, é importante, é legal. Nós estamos aqui a serviço de você, que é telespectador da TV da Cidade, Canal 20. E o nosso programa também, lembrando, vai para o YouTube. Estamos lá também. Gambetta, lesão ligamentar.
só ocorre em jogador de futebol, do jogador do Jack, do Flamengo, ou pode ocorrer num caminhante que costuma subir o mirante uma vez por semana? Pois então, uma boa pergunta. A frequência de jogadores ele é maior, então nós temos mais lesão ligamentar em jogadoras, né? Então, futebol, vôlei, mas muito mais pelo futebol, pela quantidade de gente que joga. Mas eu posso ter no skate, numa queda de moto banal, numa brincadeira com piso liso em casa, né? Então isso pode, num trauma mais banal, de subir num banquinho, de descer, então isso tem que ter cuidado. A gente pega dos mais variados casos, né? Mas a grande maioria é esportiva mesmo. Mas eu posso ter um acidente banal de casa, dependendo do estado físico do paciente, né? Muitas vezes pacientes mais obesos, que têm menos equilíbrio, eles têm mais risco de cair, o trauma muitas vezes é um pouco mais grave, não tem muita estabilidade ligamentar e muscular, então isso é importante. Gambetta, você falou sobre escorregar, essa coisa toda. Tem muita casa que tem muito tapete, a pessoa... às vezes você vai na casa de alguém, lá é tapete aqui, tapete lá, para deixar a casa mais bonita. Você, de repente, escorregar num tapete, pode esse escorregão ser responsável por uma lesão ligamentar? Sim, com certeza. A gente tem vários pacientes assim, inclusive a parte ligamentar de joelho, muitas vezes não o ligamento cruzado, que é mais em jogador, mas colateral, que são os ligamentos colaterais, eles são muito machucados por um trauma de tapete, de chão liso, mas nunca esquecendo também que os tapetes para pacientes idosos é muito perigoso, principalmente no acordar de madrugada, para ir no banheiro, esses pacientes idosos tropeçam, estão com equilíbrio bem ainda e muitas vezes caem e quebram um quadril. Então esses tapetes de casa é a minha primeira ordem para tirar ele e deixar mais de lado, né? Não é ordem, obviamente, mas é o cuidado que tem pedido, que ter. Né? Pedido, isso. Quanto menos tapete em casa, melhor, Gambetta? Nesse sentido, até para criança, sim, claro, é isso, para adolescente, eu concordo. Não acho, né? Claro que tem vários tipos de tapete, sim, com aderência e tal, mas tem que cuidar bem o que vai colocar. É uma forma de você prevenir, né? Agora, por exemplo, a pessoa tem 60 anos de idade, ela costuma fazer caminhada, mas não costuma fazer alongamento, que não tem uma orientação adequada para isso. O não alongamento pode ser um fator que ajuda a pessoa a ter uma lesão de ligamento, ou isso não influencia, Gambetta? De ligamento, diria que não, mas assim, se eu não tenho... Eu sou bem defensor da parte de alongamento. Você defende? Defendo muito. E a parte de reforço muscular associado. Então, assim, muitas dores no joelho, que a gente pega no nosso dia a dia, pela subida do mirante, por morro, pelo próprio caminhar mesmo. Muitas vezes eu tenho dor, principalmente na patela, né, na rótula, e essa dor, que a gente chama de condral, de cartilagem, ela é mais pela pressão da rótula, pela pressão. E essa pressão, muitas vezes, um simples alongamento, principalmente de coxa, ajuda tanto a dor no joelho quanto dor em coluna, por retração, por encurtamento. Então, eu sou um bom... No meu consultório, eu acho que todos os dias, 10, 15 pacientes saem com essa orientação de alongamento e reforço muscular para prevenção de dor em joelho, até em coluna. Agora, muitos não dizem assim, mas doutor, eu ouvi que o alongamento não ajuda, não resolve, porque alongar é ruim e tal. As pessoas contradizem você? Poucas pessoas, né? Porque eu tenho argumentos, mas assim, o que acontece? Para eles é muito melhor eu estar num jogo de futebol ou muitas vezes fazendo uma atividade que eles gostam do que alongar. Alongar não é muito prazeroso, né? Ele não é uma coisa que a gente gosta de fazer, sim, né? Com afinco tão grande, mas assim, é importante. Eu defendo até para lesão muscular, porque muitas vezes a gente vai jogar bola com jogador de futebol de semana, só de uma vez por semana, muitas vezes. E ele vai e tem lesão muscular. Bota o calção, o tênis já sai correndo, vamos lá. Aí tem lesão muscular no primeiro, ou lesão do tendão de Aquiles, que é gravíssimo, que precisa operar. Então esse paciente tem muita lesão por encurtamento, claro que pelo não preparo do corpo, mas muitas vezes o encurtamento e falta de reforço muscular, e tem lesões musculares que são um grande causador. Agora você fala em reforço muscular, de repente o leigo não entende, mas eu tenho que alongar e fazer reforço muscular, mas o alongamento já não é um reforço muscular? Perfeito, vamos lá. O alongamento ela é mais, vamos falar de uma maneira mais simples, mais para estirar o músculo, alongar
eu fazer um alongamento de membro inferior, até de coluna muitas vezes. O reforço, o que acontece? O reforço muscular, muitas vezes, com o educador físico competente, ele é o grande, eu acho que é o grande salvador nosso, na verdade. Se a gente tem essa parte de reforço muscular, principalmente de membros inferiores, principalmente de musculatura abdominal, né, dorsal, próprio glúteo, se a gente tem essa musculatura estabilizada, firme, eu evito queda, eu evito dor lombar, eu evito dor em joelho. Então, o reforço muscular, hoje em dia, ele está como base para coluna, para quadril, para joelho, o tratamento. Então, o reforço muscular de uma academia com um educador físico competente, ele é, eu acho que a base primordial para tu não ter lesão. E não cair, não ter lesão ligamentar, não ter... Então, o reforço muscular eu diria que talvez seja o meu principal, junto com o alongamento. Agora, Gambetta, quando nós falamos de reforço muscular, dá para você ficar bombado com aqueles braços, né, gigantes, o peito, aquilo já é uma outra coisa. O reforço muscular serve como uma base para que você tenha, inclusive até eu li um artigo, antes de vir para cá, e não posso já te falar sobre equilíbrio. Diz que o reforço muscular ajuda até no equilíbrio do corpo. Muitas pessoas que sofrem, por exemplo, com labirintopatia, a famosa labirintite, o médico orienta ele a fazer reforço muscular que melhora o equilíbrio. Melhorando o equilíbrio, o corpo melhora. Isso tem sentido? Tem. É aquilo que eu falei, assim, ó. Por que uma dos pilares hoje em dia, que é o Pilates ele se baseia muito no equilíbrio, no reforço muscular, principalmente abdominal, né, dorsal, quadril, coxa, então, através dos exercícios feitos. Então, o equilíbrio vem, com certeza, através de reforço muscular específico, adequados, com educador, com fisioterapeutas, que são muito bons nisso aí para a parte de... aquilo que tu falou, realmente, a gente não está querendo que fique bombado, aquele cara grandão. Isso. Não é isso. Isso aí é um reforço, muitas vezes, não saudável e não pelo caminho normal. Se bem que muitas pessoas ficam, mas assim, eu estou falando daquele equilíbrio normal, reforço muscular do nosso dia a dia, da academia saudável, esse com certeza é essencial. Para quem nunca fez alongamento, se ele começar amanhã, ele vai sentir dores durante 1 semana, 10 dias. E aí ele vai dizer, mas eu faço alongamento, estou todo dolorido, eu vou desistir. É normal sentir dores depois de um alongamento? É bem normal, porque é uma fibra muscular que não estava até então exigida, né? Uhum. E muitas vezes ela tem umas lesões, microlesões, na verdade, e essas microlesões são saudáveis, na verdade, não são lesões ruins. Então, essas microlesões, muitas vezes, eu ganho um pouquinho de massa muscular em cima dela, pelo reforço muscular, né? Muitas vezes a gente faz uma academia ou um alongamento, mas principalmente um reforço muscular, e sai com as coxas no outro dia que não consegue nem levantar. Isso, não dá para tocar na perna. Isso é bom? Isso, na verdade, são microlesões que faz parte do treinamento, né? Ele é saudável nesse caso, né? Claro que com um educador físico correto. Bem orientado. Uhum. Não existe idade para se fazer alongamento, Gambetta? Eu tenho 78 anos de idade. Será que eu posso fazer alongamento? Posso fazer? É nesses pacientes que eu brigo, para fazer mesmo. Sério? Com certeza. Esses pacientes que vão evitar ficar muitas vezes enrijecidos, muitas vezes com desequilíbrio, muitas vezes com queda, quebrando o quadril. Então, esses pacientes de 60 anos em diante, 65, 70 anos, eles têm que ser feito um reforço muscular para a idade deles, específico com um personal educador físico para a idade deles, obviamente, mas ele é totalmente indicado. Até porque o nosso corpo, eu não sei se você de cabeça vai lembrar, nós temos quantas articulações do corpo? São tantas, né, Gambetta? Me pegou. Se começar do dedo do pé até o pescoço, nós temos uma quantidade imensa. Se nós não movimentarmos essas articulações e fazermos o que você fala que é a musculação e o alongamento, nós vamos ficar eretos. A mão, por exemplo, eu aprendi com um amigo meu, que é ortopedista de mãos, disse, Arivan, quanto mais você mexer, fazer exercício com as mãos, com os dedos, menos você tem chance, por exemplo, de ter, você até pode ter uma artrose, que é normal da idade, mas você não vai ter tanto sofrimento como aquele que não mexe as mãos. Tem pessoas que não mexem as mãos e ficam com as mãos, os dedos endurecidos, não conseguem fechar as mãos.
É mais ou menos por aí? A nutrição da articulação, ela é feita pelo líquido sinovial. Líquido sinovial. A água que a gente tem dentro do joelho muitas vezes, mas não em excesso, né? Certo. Aquela água normal. Ela é feita pelo líquido sinovial e ele é feito através da mobilidade. Se eu deixo o membro inferior rígido, ou o punho rígido, ou o cotovelo rígido, muitas vezes eu tenho essa falta de nutrição para a articulação. E aí causa muitas vezes o início de um desgaste, podendo levar artrose, né, no futuro, rigidez, até a osteoporose. Se eu imobilizo muito uma articulação, muitas vezes o osso, sai o cálcio do osso. Então a gente chama de osteoporose por desuso, né, que a gente não usa a articulação. Então ele é bem importante. Sim. Porque muitos dizem, não, mas se eu fizer muita atividade, eu vou desgastar as minhas articulações. Você já ouviu isso, Gambetta? Bastante. É comum no dia a dia de um ortopedista? Sim, sim. E aí o que o médico fala para o paciente? A gente não tem quilômetro igual o carro, né? A gente tem que cuidar, claro. A gente tem, dependendo do exercício físico orientado, aquele, né? Ele não vai causar mal. Agora sim, claro, nós temos alguns exercícios que podem levar a desgaste ou até lesões. Mas aí eu estou falando de exercício físico normal, academia, com personal, um fisioterapeuta adequado, só tem a ganhar. Assim, quando nós falamos de orientação, lamentavelmente muitos não têm acesso a ter um orientador, um personal training, né? Para que diga, você tem que fazer isso durante tanto tempo, e depois nós vamos mudar para aumentar um pouquinho a sua carga, né? O que lamentavelmente no Brasil não se dá importância a isso. O Sistema Único de Saúde deveria ter profissionais dos postos de saúde disponível todo dia para orientar os mais idosos, né? Aqueles que têm osteoporose já instalada, aqueles que sofreram uma lesão, para dar uma orientação adequada à vovozinha, ao vovozinho, você vai para casa, mas eu não tenho aparelho em casa, não tem problema nenhum, pega lá um quilo de arroz, numa mão, no outro, e vai fazendo um exercíciozinho, porque não tem segredo fazer um alongamento, né? Também, né, Gambetta? Não, hoje em dia... Quando você é orientado uma vez, ele já tem um caminho, né? Hoje em dia, com acesso aos meios de comunicação mais fáceis, fáceis, a internet, você pode copiar lá, né? A gente pode ter um basal, né? Uma coisa mais simples e pegar como início. Mas assim, hoje em dia, muitas prefeituras estão investindo nessas praças, né, de ginástica para idosos. Mas então, o problema, Gambetta, desculpa interrompê-lo, é que não tem ninguém lá. Nós tínhamos em Joinville, há anos atrás, quando, lembro-me, pela primeira vez era presidente da Unimed, o doutor Altair, que a Unimed doou vários equipamentos para a melhor idade em praças. Inclusive, depois foi copiado por outros municípios. Foi feito um convênio entre a prefeitura na época e a Univille, com alunos de educação física, que ficavam nas praças por um tempo e depois ganhavam lá lanche, o auxílio da prefeitura. Mas com o decorrer dos anos isso desapareceu, uma coisa tão boa, um resultado fantástico, que deveria ter sido continuado porque é algo de positivo para a sociedade. O que você vê hoje, você vê lá algumas academias com aparelhos, alguns já deteriorados, outros novos, mas sem ninguém para orientar quem precisa e que mora próximo daquela academia. Eu acho que é um passo bem importante. Né? Isso ajuda na saúde e prevenção, muito, né, Gambetta? Pessoas com sequelas, pessoas que têm Alzheimer, muitas vezes elas não têm equilíbrio. Essas pessoas poderiam ser assistidas mais perto, porque é difícil tirar eles vir para uma clínica grande, muitas vezes não tem condições. E muitos não têm dinheiro para pagar. Condições. Né? E isso só tem a ganhar, né? Porque ele não vai levar para o hospital uma fratura depois por queda. Isso. O hospital vai gastar mais muitas vezes. Não, o custo vai ser muito maior. Né? Eu defendo muito essa questão. Toda unidade de saúde deveria ter nos fundos uma academia da melhor idade com um profissional, um de manhã ou só durante um de manhã e uma tarde, durante 3 horas, né? E a comunidade tomar conhecimento, vai ter lá um professor, vai dizer o que nós podemos fazer, sabe? Que Joinville está crescendo muito, o número de idosos cada vez aumenta mais, né, Gambetta? Eu não sei, mas na sua clínica lá, no seu consultório, de cada 10 pacientes, 5 é acima de 50 anos, ou não? Basta, por aí, mais metade ou menos 4 a 5 pacientes. De 4 a 5 acima de 50 anos. E muitos com lesão... Muitos lesão articular, né? Lesão em coluna. Por falta de uma atividade, de um alongamento. Física, muitas vezes a falta de atividade leva à obesidade, né? E a obesidade causa desgaste, então... Leva a depressão. Leva a pressão alta, diabetes. Então não é só a lesão... A gente está específico aqui numa lesão, muitas vezes, da articulação. Mas as doenças do dia a dia aí, elas
causam muitas vezes por falta de atividade física. Já está comprovado que a atividade física ela produz serotonina e outras substâncias que fazem bem, né? Ajuda a pessoa a sair de uma depressão, a pessoa fica vendo a vida de forma diferente, né, Gambetta? O tratamento para depressão ele é muitas vezes medicamentoso, mas o não medicamentoso, a atividade física vem em um dos primeiros lugares. Faz parte, né? É muito bacana a gente falar sobre isso porque o número de depressivos no Brasil cresceu assustadoramente, ainda mais depois da Covid. Aliás, depois, porque a Covid ainda continua, né? A gente tem que ter alguns cuidados, senão a gente pode cair novamente nessa esparrela. Doutor Gambetta, é mais comum a gente ter lesão de joelho na perna que mais a gente usa ou a gente pode descompensar? Isso é uma pergunta difícil porque assim, a gente pode ter uma sobrecarga sim no nosso membro dominante, né? Muitas vezes eu tenho um trabalhador que trabalha em escadas, em alturas, muitas vezes a perna dominante dele, ele fica muito sob tensão, então muitas vezes eu tenho dor em articulação por sobrecarga, mas muitas vezes eu não posso falar isso porque num trauma do dia a dia, muitas vezes a perna a dominante não tem o mesmo reforço da outra, então eu também tenho esse outro lado para cuidar. O ideal é que ele tente fazer um reforço nas duas iguais, né, para ter esse equilíbrio. Mas assim, eu tenho sim, muitas vezes, uma prioridade pela perna dominante, né, de lesão. É comum isso? É comum. A perna que você mais usa ter uma lesão... Muitas vezes não precisa ter lesão ligamentar. Muitas vezes uma dor por pressão de cartilagem, né? Não estou nem falando do menisco, talvez sim, porque o menisco é mais torsional, mas eu tenho um aumento sim. Agora, você falou há pouco sobre dor na patela, que é a tramela do joelho, como se fala na gíria. Quando eu era criança, eu falava, eu caí um tombo, machuquei a tramela do joelho. Essa lesão de tramela do joelho, quando você cai de joelho, às vezes, né, no chão. Micro lesões no local, elas podem se tornar tipo lesões maiores ou não? Sim, eu acho que no meu consultório, de 10 pacientes, talvez 3 ou 4 são dor femoropatelar, na patela, na rota. Tudo isso, Gambetta? Bastante. 40%? É bastante o índice de pessoas com dor na patela. Na patela. Ou para que estão fazendo uma atividade física muitas vezes errada, por um agachamento errado, isso causa uma sobrecarga. Ou ao contrário, eu não faço nenhum reforço, como eu falei antes, o alongamento e reforço vai te ajudar muito na dor femoropatelar, vai te ajudar muito na patela, porque vai equilibrar mais. Então essas pessoas muitas vezes sedentárias, que estão hoje em dia está bem famoso, os nossos jovens mais com tecnologia mais sentado, videogame, não tem alongamento, não tem reforço, e muitas vezes eles têm dor em coluna e joelho por um desequilíbrio. Então essa dor femoropatelar é bem comum no dia a dia nosso, ou porque está fazendo uma atividade física meio irregular, hoje em dia a gente vê muito disso, ou ao contrário, aquele mais jovem que não está fazendo nenhuma atividade, então a gente pega muitos jovens com dor na patela, porque falta alongamento, não tem nenhum reforço, bastante encurtado. Então o alongamento ajuda muito em dor de patela. E coluna também. E coluna também. Legal, é bom a gente ouvir, né, de um profissional para a gente poder tomar algumas atitudes no quesito a melhorar a nossa qualidade de vida. Aqui em Joinville é muito comum você ver pessoas caminhando. Aqui na Praça das Cidades, caminhando na Avenida Beira Rio, lá na Avenida Luiz Carlos Garcia, na Rua Dona Francisca, na Rua Doutor João Colim, subindo o Mirante, por aí vai. O que é melhor? Caminhar no plano ou subida? Muitos perguntam, até um amigo meu que vive subindo o Mirante, descendo, e quando me encontra salivando com uma dor no meu joelho, diz, está subindo o Mirante, tu faz alongamento? Faço um pouquinho. Bem, caminhar no plano é melhor do que subir e descer morro? O Dr. Gambetta responde essa pergunta após o intervalo comercial. Instante só, nós já voltamos. Muito bem, estamos de volta com o programa Saúde e Companhia, conversando hoje com o Dr. Claudecir Gambetta, médico ortopedista especializado em joelho. Dr. Gambetta, você falou há pouco que as pessoas obesas tendem a ter problemas de joelho e de quadril. O magro também tem essa tendência ou não, se não se cuidar? Eu tenho 3 principais fatores que podem levar a uma artrose. A genética,
Genética. Não tem como eu mudar isso. A obesidade, né? Quanto mais a pessoa é obesa, eu tenho mais carga no joelho, quadril, e isso pode deteriorar, né? Levar a lesão condral. E a idade. Então, quanto mais idade, mais desgaste. Quanto mais a genética e a idade, a gente não tem como mudar. O que a gente pode mudar é a obesidade. Isso é um fator no meu dia a dia que eu martelo bastante isso, muitas vezes até perdendo o paciente, mas vamos lá, não tem... tem que ser firme, tem que ser direto nessas recomendações, né? Porque a obesidade não traz só desgaste articular. Como a gente acabou de dizer antes, é a diabetes, é a pressão alta, né, infarto. Então, isso não tem explicação hoje em dia, não tem como a gente não falar isso no consultório. Ah, mas eu já sabia. Então, continua sabendo e vamos lá, agora é hora de fazer. Então, vamos deixar sempre para outro mês, outra semana, outra segunda-feira? Tem que começar. Apesar de ficar bravo com muitos médicos, vamos lá, vamos começar. A obesidade traz tudo isso. Até porque eu tenho dito aqui nesse programa já várias vezes, Gambetta, não desmerecendo o conhecimento médico, muito pelo contrário. Os médicos, quando se formam numa universidade, e depois faz especialização, mas ele não para. Ele continua participando de congresso, ele tem que estudar para ver os novos métodos, tanto cirúrgicos quanto clínicos, para poder receitar medicações específicas. O médico é um aconselhador, né? De luxo. Você paga ou o plano de saúde, o SUS, que você paga também, ou particular. Você entra no consultório médico, senta, e o doutor diz, bom dia, tudo bem? O que o senhor tem? Aí o paciente vai relatar ao médico o que ele sente. O médico vai ouvi-lo, às vezes pode pedir um exame, às vezes uma simples consulta, uma conversa muito bem feita, pode se dar início à cura daquele problema. Mas ele vai receber um conselho, não é verdade? O médico não pode fazer mais do que isso, né? Sim. A grande maioria é conselho, né? A grande maioria, o médico, a medicina hoje em dia é muito baseada em droga, né? Muitas vezes é remédio, droga, remédio. Falando em droga que eu digo remédio. Isso. Então, muitas vezes, um bom aconselhamento tira você de várias... Estou falando da parte da ortopedia, muitas vezes dores de articulação não precisa nem tomar remédio, só fortalecer aquilo que a gente está batendo na tecla mesmo e alongar. Que é fundamental, né? Ou quando o paciente segue a orientação do médico no quesito a melhorar a qualidade de vida, o médico fica feliz que recebe depois o paciente de volta, doutor, vamos lá, se pesar, o cara perdeu 10 quilos, né? Aí tá melhor, eu me sinto melhor, porque eu não fiz isso antes. Para o médico, isso não tem dinheiro que pague, né, Gambetta? Eu tenho um exemplo. Teve uma paciente com dor no joelho encurtando, que ela tinha 110 quilos, 115 quilos. E ela veio no consulta comigo para pegar medicação ou fazer infiltração no joelho, porque eu tinha feito numa vizinha e estava com bastante dor. E eu fui bem grosseiro e enfático de que não ia dar nada, tinha que perder peso e ela saiu de lá, mas totalmente brava, chateada. Eu notei isso, mas fiz a minha parte. Fez o teu papel. Minha parte. Ela voltou comigo depois de uns 8 meses e ficou na frente do consultório e a minha secretária disse, olha, doutor, essa senhora, ela quer falar contigo e não marcou consulta, não fez nada. E falou comigo, abriu a porta, eu não reconheci ela. E ela disse, olha, eu venho aqui te entregar um presente porque eu saí da consulta muito brava contigo, fui para casa, chorei e hoje eu estou aqui 30 quilos a menos. 30 quilos a menos. E a minha vida mudou. E está aqui, ela trouxe uma caixa de bombom para mim que aquilo valeu a semana e deu. Então tem esse lado, né? Se a gente pegar afinco, não custa nada uma atividade física, eu acho que o mais barato é uma atividade física. E uma reeducação, uma mudança de vida, a pessoa tem que querer, porque... Outra coisa que o médico não pode fazer é tomar o remédio pelo paciente e nem fazer atividade pelo paciente, né? O médico, a partir do momento que o paciente entra na sala, o médico vai ouvi-lo. O paciente saiu da sala, a partir daquele momento a decisão que for tomada pelo paciente é só dele. O médico... Sim. Né? Então, eu acredito que muitas pessoas poderiam ter uma melhor qualidade de vida se ouvissem o que o médico relata a ele, né? Ou seja, vamos fazer assim? Vamos. Você vê um exemplo que você citou aí, né? Perdeu 30 quilos e sentiu outra pessoa. E não precisou infiltrar joelho? Nada. Nenhum remédio? Nada, nenhuma droga. Nenhuma droga. Que legal isso. Isso para o médico é uma vitória, né, Gambetta?
Gambetta, eu gosto de caminhar e pedalar no plano. Não gosto de subir e descer. Isso é ruim para mim? Não, acho que diria que é o bom, na verdade. Eu gosto, eu indico bastante caminhada, até como o início de uma atividade física. Não vou começar correndo, não vou começar fazendo nada assim, uma caminhada simples. Eu sempre aconselho começar em plano. E na verdade, assim, a subida e descida, eu tenho que ter um condicionamento físico bom para fazer isso. Então, muitas vezes eu não tenho condicionamento físico, vou querer emagrecer e já começo a subir 2, 3 quilômetros ou descer. E isso é um fator a mais, não que ele vá ter, mas é um fator a mais para começar a ter dor. Aquele termo que a gente voltou antes, fêmuro-patelar. A patela tem uma sobrecarga na subida, principalmente descida de escada e morro. Ela tem essa pressão aumentada e eu posso ter uma lesão fêmuro-patelar pelo aclive, pela subida e descida também, ela causa dor. Então, eu aconselho começar, e aconselho sempre bicicleta, no plano, vai um pouquinho mais, talvez pedala um pouquinho mais, mas para fazer uma atividade mais forte, mas eu gosto bastante da parte de plano. Não contraindico a subida, mas eu tenho que ter um condicionamento físico maior para fazer isso. Por exemplo, muitas pessoas moram em apartamento e quando o tempo caminha no plano, tá, e quando o tempo está meio fechado, ele sobe e desce as escadas. Essa prática pode trazer, de repente, pequenas lesões ou não? Subir escada e descer escada não é fácil, né, Gambetta? Pode, a sobrecarga... A 7, 8 andares? A sobrecarga da articulação é maior, né? Estou dizendo, não contraindico isso, mas assim, esporadicamente, beleza, mas a dor na articulação, ela é maior na subida dessa escada, sim, prefiro o plano sempre. Agora, você falou em subir. Um exemplo, o mirante. Você vai no mirante hoje ou amanhã, você vê gente subindo, descendo, e depois no dia seguinte você encontra a pessoa assim, pô, estou com uma dor na minha perna. Eles acham que, alguns até com uma certa obesidade ou com uma certa idade, achando que estão fazendo o bem. Subir e descer o mirante tem que ter uma indicação? Podemos dizer assim? Não só indicação de lesão, né, como cardíaca também, né, porque a minha sobrecarga ela é maior, a minha exigência física é maior, tanto da parte muscular, cardíaca, né, então a parte de subida e descida, talvez eles escolham isso por achar que eu vou fazer uma atividade mais aeróbica, né, e vou gastar mais energia com isso. Talvez sim, mas muitas vezes eles fazem 2, 3 semanas e param por uma lesão e não continuam fazendo isso aí. Muitas vezes começa uma dor lombar, muitas vezes uma dor no joelho, que não é pouco, eu pego bastante, principalmente mirante, e para. Então não tem esse ganho, não é por muito tempo. Então seria importante ele associar talvez um mirante de vez em quando, mas primeiro faz um fortalecimento junto com atividade física. Ou seja, uma caminhada longa no plano para fortalecer a musculatura e depois, uma vez a cada 15 dias, sobe devagarzinho, com um passeio muitas vezes, né? Eu vou perder, se eu subir o mirante 2 vezes, eu vou perder 5 quilos. Isso acontece? Não, é difícil, né, Gambetta? Não, ele tem que ser associado com tudo um pouco. É muita ilusão, né? Equilíbrio alimentar, né? Tirar o gasto, né? Diminuir a ingestão de calórica, aumentar o gasto. É tudo uma atividade, muitas vezes, essas 2 vezes por semana. Aí no final de semana não tem um equilíbrio, perdeu tudo, ou muitas vezes 2 vezes por semana ele está conseguindo, mas daí vem uma lesão em joelho e coluna. Então tem que cuidar. O que importa é a rotina, é permanecer fazendo atividade física. Ninguém emagrece rápido. Ele é uma sequência natural que tu tem adotado para a tua vida. Para engordar é rápido, agora para emagrecer é mais difícil. Né? É mais difícil. Gambetta, saindo um pouquinho dessa seara do mirante, grama sintética. A Joinville tem muitas quadras sintéticas. O que é melhor, a gente praticar uma atividade como futebol numa grama natural ou em grama sintética? A parte da grama sintética ela tem mais aderência, né? Então, e muitas vezes a quadra é até mais dura do que uma grama natural. Então, as lesões que a gente encontra, a princípio, são maiores na sintética pela estabilidade que o tênis dá na grama. Então, muitas vezes a gente torce mais facilmente o tornozelo e o joelho na sintética do que na grama natural, que muitas vezes desliza mais o pé ou ele tem uma flacidez maior. Então, as lesões elas são maiores em sintética pela estabilidade que causa no pé e a gente gira muito o tornozelo e o joelho. Isso, consequentemente, causa... lesão ligamentar. Ligamentar. Você recebe muito paciente com problemas como esse, de lesão ligamentar,
praticando atividade em grama sintética? Sim. Acontece, Gambetta? Bastante, com bastante frequência, né? Cada vez se aumenta mais a atividade, então isso sempre tem, toda semana 2, 3. Isso não quer dizer que a pessoa não possa jogar um futebolzinho sintético, mas ele tem que usar um tênis adequado. O calçado ideal pode fazer diferença, Gambetta? Sim, o calçado, eu também brigo muito por calçado, porque eu acho que é um bom amortecimento, um bom estabilizador. Eu não estou falando mal da grama sintética, mas se tu pegar uma quadra boa, com bom amortecimento, tem qualidades de quadra, né? Muitas vezes uma quadra mais velha, dura, eu posso ter dor em calcânio, então tem que ter cuidado. Muito cuidado. Gambetta, água no joelho. O que causa água no joelho? A água no joelho, ela é causada principalmente, que a gente vê no nosso dia a dia, pela desgaste, pela artrose. Então, artrose? A artrose pode levar a um desgaste articular, e esse desgaste de cartilagem, né, ele pode levar água no joelho, que é o derrame articular. A água no joelho principal por artrose. Porém, eu posso ter água no joelho por várias outras patologias. Mesmo gota, que dá bastante dor no pé, pode dar um derrame articular no joelho por gota. Pacientes com lúpus, pacientes com doença reumática, várias outras, né, ou lesão eu estou falando nessas lesões, água no joelho mais crônicas, que vão vindo com a idade. Eu não estou falando daquele trauma agudo que tu torceu o joelho e inchou por sangue, né, aquela lesão traumática. Eu estou falando daquela água no joelho que vem no nosso dia a dia, vem aos poucos, vem aumentando e a gente não sabe. Então, isso aí tem uma gama bem grande que tem que pesquisar. Agora, a pessoa que tem indicação para retirada de água do joelho, tira uma vez, é a única vez ou ela vai retornar, Gambetta? Ela pode retornar, sim. Ela é feita a retirada da água, muitas vezes injetado, ou hoje em dia que tem bastante na moda o ácido hialurônico, que é tipo um gel que a gente injeta dentro do joelho, ou muitas vezes um pouquinho de corticoide, depende muito do caso, que não é tão bom, mas a gente tem que ter um pouco de cuidado. E aí é orientado o paciente da onde que veio essas águas no joelho. É por gota? Então vamos tratar gota. É por lúpus? Vamos tratar o lúpus por outra coisa. Não, por uma artrose? Então vamos ver o que está levando essa artrose. Falta atividade física, obesidade, a gente vai ter que controlar tudo isso aí. Mas eu posso ter sim a recidiva da água no joelho e aí a gente muitas vezes tem que fazer 2, 3 punção, que é tirar essa água do joelho por ano. Então depende muito de cada quadro. Como é que se explica a gota causar água no joelho, Gambetta? A gota é uma doença reumática, né, que ela tem a depósito de ácido úrico, então ele aumenta, ela dá muita dor no dedão do pé, que a gente chama de podagra, que é aquele dedão bem inchado, quente. Muitas vezes no final de semana exagera de uma bebida, carne vermelha, e muitas vezes na segunda-feira o dedão está inchadão, então isso pode dar isso aí. Mas também ela pode depositar em qualquer articulação, como o cotovelo, como o joelho. Então tem a parte da articulação pode também, não é tão comum, mas ela pode ter. Mas como é que ela vai refletir lá no joelho? É doença sistêmica, né? Ela vai para o organismo inteiro. Então ela tem o ácido úrico que está Não aumentado. Fica só no dedão do pé, ela migra... Ela migra em todo o organismo. Pedalar é bom para o joelho? A gente aumentou muito, né? Com essa pandemia, o pedal acho que ficou a grande moda disso aí. Eu gosto do pedal, não, né? Feito com aconselhamento, né? Eu prefiro mais o plano, como a gente falou antes, com cuidado, no banco na altura certa, com todo aquele cuidado, com roupas adequadas, uma bicicleta boa. Eu gosto porque não tem uma sobrecarga como impacto, não tem uma sobrecarga no joelho por articulação, então eu gosto do pedal. Você aconselharia também a prática do pedal? Eu gosto do pedal, mas assim, vamos falar de Joinville? Vamos. Aonde? Em que local, em que horário? Tem local que tem ciclovia, mas tem local que você tem que andar no meio do trânsito. Tem que ter cuidado, isso é a única coisa que eu chamaria para a nossa cidade, que tem uma faixa de ciclovia boa, então cuida o horário, cuida né, o local que tu vai pelo perigo do pedal. Mas eu aconselho sim, com certeza. Para encerrar, você falou sobre a altura do selim. Isso faz a diferença, Gambetta? Muito baixo, muito alto? Ou o selim muito baixo, muitas vezes eu tenho que dobrar muito o joelho, o membro inferior, e causa sobrecarga. Então, se eu botar muito baixo, ele muitas vezes causa sobrecarga articular. Isso faz diferença? Faz. Aí a pessoa pedala, chega em casa no dia seguinte... Dor em coluna e joelho. Aí dá lesão da patela. Da patela de novo, sempre falando da patela. Ou seja, fica friccionando. Pressionando. E aí a dor... Aumenta. Foi muito bom conversar com o Dr. Claudecir Gambetta. Gambetta, muito obrigado pela sua presença, obrigado pela sua companhia.
Você que trabalha no nosso JEC, né? Trabalha também com voleibol. Parabéns aí. Basquete. Vamos fazer do nosso JEC novamente aquele grande clube. E do nosso voleibol aí, que tem agora o Giovanni como técnico, né? Um destaque também nacional. Você que está lá junto com a galera dando assistência. Obrigado, obrigado mesmo. Foi muito bom conversar com você. Até uma próxima oportunidade. Obrigado. Até mais. Muito bem, conversei hoje com o Dr. Claudeci Gambetta, médico ortopedista especializado em joelho, médico que faz parte do corpo clínico do Hospital São José e também lá do Instituto de Ortopedia e Traumatologia, o IOT. Grande abraço a todos e não esqueça, no trânsito, muito cuidado. Faça a coisa certa, não se irrite. O certo é fazer o certo. Até semana que vem. Tchau.